Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Deltan Dallagnol, né? Será que ele realmente vai conseguir, de certo modo, ser prefeito lá em Curitiba? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, tá? Então já aproveita e já deixa um like aí. Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos falar sobre essa situação do Deltan Dallagnol, né? Que está com sérios problemas lá com a justiça eleitoral, mas de certo modo tá aí na iminência, ou se é que assim eu posso dizer, está numa situação um tanto mais que delicada. E talvez ele pode ser prefeito lá em Curitiba. Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, como assim? Deltan tá inelegível, era deputado, agora já não é mais. Como é que ele vai ser prefeito? Como é que ele vai atormentar o pessoal lá? Pois é. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes disso, já aproveita e já deixa um like aí, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Deltan Dallagnol, que de certo modo está aí com uma briga, né, extremamente horrorosa aí, para ver se de certo modo ele consegue ser prefeito lá em Curitiba. E aí fica a pergunta, né, será que ele vai conseguir fazer o que lá em Curitiba? Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, dizer se ele vai conseguir ou não ser aí, de certo modo, ter a oportunidade de disputar as eleições. Mas, como eu já disse, a gente vai falar com mais detalhes, tá, sobre essa situação aí. O que acontece com o Deltan Dallagnol? Não sei se você sabe, mas o Deltan Dallagnol foi um cara que, de certo modo, só pra gente poder aí, de certo modo, falar com mais propriedade, o Deltan Dallagnol era um cara que era promotor, ele surgiu praticamente, né, realmente um fenômeno no mundo do direito, um cara que se formou aí aos 22 anos de idade como advogado e aos 22 mesmo, salvo engano, né, ele conseguiu, de certo modo, tirar ali não só a carteira da ordem, mas também passar em um concurso público extremamente concorrido como promotor aí de justiça, em especial promotor federal. Olha só que nível. Então, esse cara teve essa oportunidade realmente fantástica e conseguiu por mérito, e parabéns para ele, que ele realmente, nesse sentido, né, de conhecimento de lei, só não aplica para si próprio, mas em relação ao conhecimento de lei, ele praticamente tem um conhecimento significativo e ele conseguiu ser, né, passar aí na OAB, né, conseguir aí ser advogado, de certo modo, conseguir também ser promotor. E aí, o que aconteceu com o Deltan Dallagnol? O que aconteceu com o Deltan Dallagnol? O Deltan Dallagnol passou, né, foi promotor aí e teve um destaque muito grande, em especial na mídia, né, quando ele atuou aí pela Operação Lava Jato e tal, né, e teve a Operação Vaza Jato, que foi algo mais para frente. Ele atuou aí como promotor, tirou a liberdade, que é o bem, né? Depois da vida, segundo Rogério Grey, que é o bem mais importante para o ser humano, conseguiu tirar a liberdade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva através de um PowerPoint, que foi um verdadeiro transtorno e constrangimento. Nunca vi alguém ser condenado na justiça, né? E perder a liberdade através de um PowerPoint, uma das coisas mais ridículas que nós já vimos aqui no Brasil. Mas, enfim, ele conseguiu aí essa façanha, supostamente aí, né? Segundo a Vaza Jato, informação que foi veiculada na mídia, ele conseguiu essa façanha absurda através, de certo modo, supostamente de um conluio. E aí o Deltan Dallagnol deveria vir a público, o Deltan, explicar um pouco mais sobre essa situação, que diz que tinha lá um conluio com a outra pessoa, que eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque eu não tenho admiração por aquele cara lá de Curitiba, né? Aquele que desmorona. Então, enfim, essa aí foi um pouco da trajetória, né, do Deltan Dallagnol, que conseguiu aí atingir, fazer várias proezas, né? Realmente o cara foi um cara assim, como é que eu posso mencionar para você? Absurdo. Ele conseguiu ter esse feito aí e, como eu já mencionei para você, teve aí a possibilidade de colocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cadeia. Teve toda essa ascensão, enfim, surgiu a Vaza Jato, que veio, de certo modo, desmoronou tudo isso. E ele, antes de certo modo, como é que eu posso mencionar para você? Antes de receber a punição lá do Conselho Nacional de Justiça, o Deltan Dallagnol falou assim, bem, eu tenho um plano, eu e o Moro, nós temos um plano, tá? O Moro tinha o objetivo de colocar o Lula na cadeia e, quem sabe, ser presidente da República, e o Deltan Dallagnol falou assim, eu tenho um plano, qual é esse plano? Vou me candidatar. E os caras estavam com esse plano maléfico, quer dizer, maléfico não, desculpa, eles estavam com esse plano aí, né, supostamente, e conseguiram por um determinado momento. Só que a justiça veio e não demorou. O Deltan Dallagnol foi aí, de certo modo, né, conseguiu até se candidatar aí como deputado e ganhou, teve aí, só que ele esqueceu um pequeno detalhe. Ele não poderia... Ele não poderia ter feito isso. Essa que é a realidade, tá? Para ele ser deputado, ele pegou, de certo modo, antes de ali
conseguir, né, como é que eu posso mencionar para você? Antes da punição chegar, ele pulou fora, renunciou ao cargo de promotor e foi para a Justiça Eleitoral. Aí teve o problema, tá? Ele foi punido porque o pessoal entendeu, né, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que ele, o Deltan Dallagnol, esse cara aqui, ó, tá? Que você tá vendo aí, que dizem que é um dos homens mais tops do Brasil, ele utilizou de um modo inadequado e acabou ferindo aí todas as leis do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, né, do direito eleitoral. Aí, o que aconteceu com ele? Foi caçado, literalmente. Agora, esse mesmo Deltan que cometeu todas essas barbaridades, todos esses transtornos, todos esses constrangimentos para Curitiba e, de certo modo, para o Brasil, gerando uma instabilidade absurda e fora do comum, esse cara quer ser prefeito lá em Curitiba, tá? Então, só para você ter mais ou menos aí uma noção de quem é esse cara que, de certo modo, tá querendo também gerar transtorno para Curitiba. Quer dizer, eu disse transtorno? Não, ele tá querendo ser prefeito lá em Curitiba. E o pior, né? Ele, agora, mesmo estando inelegível, o partido da qual ele, de certo modo, faz parte lá, que, se não me engano, é o Partido Novo, tá? Pagará para ver, né, a sua candidatura, né? Já mandou, de certo modo, até para os institutos de pesquisa, dizendo o seguinte: olha, de certo modo, mandamos só o nome do Deltan, porque ele é que vai concorrer aí, salvo engano. Foi essa fala. O que saiu aqui na matéria do Globo é o seguinte, tá? Por esse motivo, o Partido Novo, né? Deixa eu só pegar aqui, mas o Deltan foi condenado aí, né? Pela lei com base na lei da ficha limpa, tá? E agora, a decisão, contudo, não menciona se ele estaria impedido ou não. Aí, não sabe se está impedido, então vou colocar o Deltan lá caçado, tá? O Partido Novo pagará para ver a candidatura ser impugnada, caso seja, há outros nomes no páreo. Mas o Partido Novo, tá, enviou aí, de certo modo, o que o Partido Novo falou aqui em relação ao Deltan. Abre aspas: Partido Novo vem respeitosamente perante Vossa Senhoria dar-lhe ciência inequívoca de que o filiado do Deltan Dallagnol é pré-candidato a disputar o cargo de prefeito nas eleições de 2024, notificando-lhe, por consequência, para que o nome seja incluído nas pesquisas de opinião que forem realizadas para conhecimento público, relativos a essa supramencionada disputa eleitoral, tá? Diz aí o documento obtido pelo Globo, enviado para a instituição como Paraná Pesquisa e Datafolha. Então, você tá vendo aqui, é uma das coisas mais absurdas, mas tá aí no Brasil, infelizmente, a gente tem esse tipo de conduta, nós não sabemos por quê. De certo modo, alguns partidos agem desse jeito, e também, de certo modo, se você parar para analisar, alguns partidos eles têm esse tipo de conduta mesmo, até porque mostra um pouco de quem realmente é o partido, tá? Porque, com todo respeito aí ao Partido Novo, mas o Deltan Dallagnol, diante de todas essas situações constrangedoras, tá inelegível, assim também como o Bolsonaro, não poderia, em hipótese alguma, estar participando, né, de certo modo, ter colocado aí o Partido Novo, ter colocado o nome dele nas pesquisas. Isso, de certo modo, gera um transtorno para a população que fica confusa, não sabe se ele vai ou se ele fica, não sabe qual é a situação, né? É bem verdade que teve outras situações aí, mas no caso dele já está literalmente, né, condenado, né? É bem provável que não haja mais algum tipo de recurso, e o Deltan Dallagnol deveria pelo menos utilizar todo esse tempo aí que ainda o resta, né, para pensar, para poder refletir se tudo aquilo que ele fez, né, supostamente ele e o Moro, que eles fizeram, se realmente foi legal para o Brasil, e se realmente o povo de Curitiba merece ele como prefeito. Por quê? Se, de certo modo, ele teve essa capacidade de fazer essas coisas assim que foram horrorosas para o Brasil, imagina esse cara lá como prefeito de Curitiba, o que o Deltan Dallagnol pode fazer com esse povo lá. Então é uma situação um tanto que complicada, tá? Um tanto que constrangedora, e eu sinceramente não consigo entender como é que o Deltan ainda não colocou a mão na consciência. Ah, esqueci. Né? Você tem que colocar a mão na consciência quando você tem consciência. Algumas pessoas parecem que não tem aqui no Brasil, né? Gera transtorno, constrangimento, enfim. Ó, pessoal, é o seguinte, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou pedir para você aqui apenas um favor, é claro, se possível. Se você puder, quiser me seguir lá nessa rede aqui, ó. Opa, desse lado de cá, que você tá vendo aí na tela. Eu tenho 2 inscritos lá, então se você chegar lá vai ser mais um inscrito, né? Mais uma pessoa amiga para poder dar essa força, dar essa moral. E eu agradeço demais se você fazer esse favor, beleza? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Aqui quem falou é o Cláudio Pereira. E a gente se fala na próxima, amanhã,
Amanhã tem vídeo aí às 20 horas e 30 minutos, sempre no sábado e no domingo a partir das 20 horas e 30 minutos. Então tem 2 vídeos aí amanhã, beleza? Te aguardo amanhã e desejo que você tenha uma ótima noite. Abraço.